Continua amarrado ainda, fazendo o teste. Ai, ai. Então, glória a Deus. Mais uma vez, né? Estamos aqui. Isso é uma bênção. É uma maravilha podermos estudar a palavra do Senhor. Hoje, nós dando continuidade, estamos na parte número 3, onde nós estamos falando das bestas, né? Fizemos a ligação para chegar neste momento, para então destrincharmos a questão das bestas do Apocalipse. Cabe frisar que, como nós falamos no primeiro estudo, né, dessa série, que não estamos adentrando propriamente o Apocalipse. Estamos pincelando, ok? Quando nós passarmos por aí, eu estou deixando alguns assuntos para falar depois, ok? Para quando a gente vier na continuidade, desde o primeiro capítulo até o capítulo 22. Nós vamos estudar todos os capítulos de Apocalipse, para a gente realmente entender e compreender, ok? Não vamos ficar só nas porções, não. Nós vamos compreender todo o plano e toda a ação de Deus ali ao longo da história e no final da história, que é importante. Porque o nosso objetivo é esse, é esperar a redenção. Nós viemos nessa terra, temos o objetivo de entender e compreender que o nosso Deus entregou o Filho ali por nós, para morrer por nós, para remir os nossos pecados, para que nós possamos ser salvos. Então, se o plano de redenção é esse, é a restauração da terra, ou seja, a restauração, o restabelecimento do reino, então nós almejamos isso. Então, nada mais do que nós adentrarmos, né, nos mínimos detalhes para compreender essa maravilha, né, que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. E o estudo de hoje, né, nós vamos fazer o link, né, lembra do primeiro estudo que a gente falou do dragão e a mulher? Então, agora isso foi no capítulo 12, agora nós vamos dar continuidade, vamos falar da besta que emerge, que sai da terra, que vai estar ligada à besta do mar, com certeza. Por quê? São duas figuras aí, duas pessoas que muitos acreditam que só é o sistema. Sabemos que o sistema está envolvido, mas tem pessoas que acreditam que é só o sistema, que não existe uma pessoa. Mas nós estamos vendo desde o início, que eu estou frisando e dando ênfase, que existe sim um líder que vai comandar o sistema. Então, e hoje vai ficar mais claro ainda, porque nós vamos ver duas pessoas juntamente com o sistema atuando. Por exemplo, se nós olharmos aqui, hoje nós temos a prostituta aí, aquele dia nós tínhamos a noiva, a mulher, né, que era vestida de sol, que subjugava a lua com 12 estrelas na cabeça. Hoje nós temos a prostituta. Então a prostituta, que é a Babilônia, hoje, ela vai ser ligada com a besta que emerge da terra. Então hoje a gente vai ver que tem as duas pessoas e tem o sistema. Assim como Deus programou tudo para a igreja, Ele programou a nós, a noiva, né, sendo noivo para casar com Ele no final, no plano de redenção, finalizando com o casamento. Assim a prostituta, juntamente com Satanás, o dragão, o falso profeta e a besta, ele também programa. Só que tudo ele quer antecipar. Tudo ele quer fazer primeiro do que Deus. Então é uma imitação muito barata. Até falamos, né, da imitação daqui da tríade satânica. Falamos aqui do dragão sendo o pai. Falamos da besta que emerge do mar sendo Cristo. E falamos da besta, vamos falar hoje da besta que emerge da terra, sendo então a ação do Espírito Santo. Então veja que é uma imitação barata. Então o casamento que nós vamos ter com Cristo, nós como noiva, eles também estão antecipando o casamento deles. Então eles também estão finalizando um ciclo onde está havendo um casamento final da Babilônia. Ou seja, está finalizando todo o processo deles também. Só que eles antecipam isso, claro, né, sabendo de tudo, todo o ocorrido. Hoje Satanás, ele é Satanás, ele não é burro, né? Então hoje ele sabe, porque até o derredor ele está, então ele sabe o que nós estamos falando. Então se ele não sabia, ele também já aprendeu, né? Então quer dizer que, se nós olharmos todos os acontecimentos, ele sabe de todo o processo, sabe que todos vão realmente ser lançados no lago de fogo, e ele também quer levar o máximo de pessoas possível. Então nós temos então o dragão, que a besta que emerge do mar no poder do dragão. Agora nós vamos ver uma coisa diferente. Esta besta da terra, ela vai ter um poder. Só que esse poder, nós vamos ver que ele vai vir de que e de que forma. E por que ela recebe o poder? E por que nós classificamos essa besta que emerge da terra como falso profeta? Né? Acabamos de falar, através da tríade satânica, dá para você ver que ele faz o papel do Espírito Santo. Né? Tipo isso, ele faz um papel do Espírito Santo, claro, completamente o oposto, ok?
Então veja que através desse sistema Babilônia, da prostituta, ele vai atuar fazendo sinais, prodígios e maravilhas também, juntamente com a besta do mar. Mas ele vai receber o poder de uma forma diferente. Aí nós vamos ver hoje, ok? Dúvida com os dois estudos, então, né? Se alguém tiver dúvida na questão da besta do mar e do dragão e da mulher vestida de sol, com as estrelas na cabeça e subjugando a lua, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente fechar essa questão das bestas aqui hoje. E do sistema prostituto, que é o sistema babilônico. Ok? Posso prosseguir então, né? Então vamos lá, parte número 3. Besta que emerge ou sobe da terra. Aí você olha essa imagem aqui, né? Você já imagina Jesus falando, por exemplo, no capítulo 7 de Mateus, né? Quando fala, acautelai-vos dos falsos profetas, né? Que são o quê? Lobos vestidos de ovelhas. Ou seja, ele afasta, né? Vamos lá para não ficar só na minha fala aqui. Mateus 7. Mateus, capítulo de número 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então veja, essa imagem então ela cai muito bem, né? Então é um lobo vestido de ovelha. Então eu quero que vocês já linkem que essa besta que emerge do mar, ela vai parecer uma ovelha. Ela vai ter uma aparência de ovelha. Isso então engana as pessoas, né? Então você vê que alguém que ao longo da história está enganando, vai enganar até o final. Só que em determinado momento ela vai mostrar as garras na literalidade. Hoje é muito camuflado, hoje é muito subliminar, hoje é muito escondido. Quem consegue enxergar e quem consegue ver são poucas pessoas que buscam mesmo correr atrás para saber o que está acontecendo, o que significa isso, por que faz isso, por que se é feito dessa forma. Então quando você faz e procura, você consegue identificar, mas quando você leva por levar, você não consegue ver. Para você é uma ovelha, mas é lobo atrás da casca, atrás da ovelha é lobo. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ok? Ela para representar então essa besta que emerge da terra. Então nós vamos ler 1 Apocalipse 13, ok? Apocalipse 13, 13 de 11 a 18. Então, Apocalipse 13, de 11 a 18. Aqui, esse capítulo, se vocês lembram, foi quando a gente estudou a primeira besta. Está aqui, ó, a besta que subiu do mar, ok? Essa foi a primeira parte do capítulo. Eu quero chamar a atenção nesse detalhe aqui só, ó, do capítulo 13, verso 1. Só repetir só ele. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Só para vocês recordarem da aula passada. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então veja que as coroas, ou seja, estão sobre os chifres, beleza? Gravem isso. As diademas, que significam coroas, estão sobre os chifres da besta que a gente estudou na aula passada. Então nós estudamos a primeira parte do capítulo 13. Aí hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 13. A besta que sobe da terra, né? Então vamos lá. Versículo de número 11 em diante. E vi subir da terra outra besta. Aí nós falamos aquele dia. Quem diz que é uma só besta se engana, porque a Bíblia explica a Bíblia. Ou seja, nós temos que não fugir. Ela já está me dando a explicação, não precisa inventar. Ela está dizendo outra besta. Tem gente que cria uma situação e complica dizendo que João viu outra visão para completar a primeira. Até parece aqui. Mas nós vamos andando que vocês vão ver que é outra besta. Até porque quando forem lançados no lago de fogo, separadamente estão sendo lançados no lago de fogo. Tá? Então vamos lá. Então essa besta, ela tinha 2 chifres. Então essa besta semelhante aos de um cordeiro. Parecia cordeiro, parecia ovelha. E falava como um dragão. Só que ela tinha uma fala como um dragão. Mas quem consegue discernir, entender e ver que ela falava como um dragão? O povo santo consegue entender que ela está falando como um dragão. Que ela está trazendo uma situação contrária às coisas de Deus. Quando você não percebe, para você ela está falando como ovelha. Para você ela não é um falso profeta. Ela é um profeta verdadeiro. Ela vai continuar te enganando. Então veja que ela parece.
tem os 2 chifres de cordeiro, e falava como dragão. Por que 2 chifres? Se a outra tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa só tem 2 chifres. Essa besta ela vai ficar responsável por unir os 2 sistemas. O sistema político, né, bélico, político, militar, com o sistema religioso. Isso vai voltar mais ou menos como era no passado, onde você tinha um rei e tinha um papa, por exemplo, ou tinha um líder religioso, um mago, sempre que acompanhava o rei. O rei ia, tinha um mago do lado dele, tinha um bruxo do lado dele, aí tinha um papa, teve uma época que caminhou junto. Teve uma época também que só a questão religiosa que mandava mais do que o próprio rei. Mas você vê que caminhavam juntos. Então essa besta, o encargo dela, o objetivo dela é para andar do lado da outra besta, apresentar a outra besta e mostrar para o mundo quem é essa outra besta. Por isso que ela é falso profeta, porque nós sabemos muito bem o que fez, estudamos sobre a outra besta. Sabemos o que aquela besta fez, como ela atuou, e ela estava no poder de Satanás. Lembram? Vamos pincelar daqui a pouco. Então essa besta que emerge da terra, né? Ela exerce todo o poder da primeira besta. Olha, tem poder da primeira besta na sua presença. Olha a diferença. Então tem uma diferença. Lembra que Satanás, o dragão, ele está na besta do mar, que é o anticristo, o chifre pequeno, o filho de Belial, o homem do pecado, a assolação, a assolação desoladora que Jesus fala em Mateus 24. Então isso tudo é uma pessoa só. Então essa besta, ela tem poder, mas do lado da outra besta. Ela vai andar junto com a outra besta, porque Satanás está na outra besta. Tá? Tem uma diferença. Então vamos lá. Exerce na presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira, a do mar. 10 chifres, lembra? Do mar. 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. Então adora a primeira, cuja chaga mortal foi curada. Nós tratamos a questão da chaga mortal ser curada. Então é como se essa cabeça estivesse ressuscitando. Lembra que a gente traçou a questão das cabeças aqui? Essa chaga mortal era, Deus subjugou a Assíria, ali quando Nirode, né? E posteriormente Nabucodonosor, que foram líderes na Babilônia. Aí lá Deus de Nirode, Deus teve um momento que subjugou a Assíria e até a Babilônia. Só que ele falou assim para a Síria, que ele afligiu ela, mas não por completo. Ele deixou ela, ele feriu ela parcialmente. Isso está lá em Naum, capítulo 1, nós lemos. Se vocês não lembrarem, eu vou lá. Naum, capítulo 1, lembra? Não lembra? Vamos lá, Naum, capítulo 1 diz que essa besta foi subjugada, mas não por completo. Mas chegará um dia que ela vai ser subjugada. Então vou ler Naum rapidinho aqui. Cadê Naum? Sumiu Naum. Naum, capítulo 1. Então eu vou ler o capítulo todo, ok? Vou pular aqui. Vamos aqui. Vou andar aqui mais para o final. Depois vocês podem ler o capítulo todo. Aí ele fala assim, vou ler o 10. Porque ainda que eles se entrelacem, se juntem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, está apontando para o final, da embriaguez com o vinho da grande Babilônia. Aconteceu no passado e a figura maior é nos nossos dias. Serão inteiramente consumidos como palha seca. No final, de ti saiu um, lembra que eu falei? De ti, ó Nínive. De ti, ó Nínive. Nínive, capital da Babilônia, na época, né, de Nirode, quando ele fundou aí a Babilônia do passado. Depois nós chegamos em Babilônia de Nabucodonosor. Até porque a Síria, ela se fundiu praticamente com a questão da Babilônia. Foi chamada de Babilônia, mas Nirode, ele praticamente fundou a Síria, só que aí se misturou. Aí a gente fala Babilônia porque Deus chama a Síria de Babilônia em um determinado momento. Então nós temos que estar atentos a esse detalhe. Por isso que eu estou fazendo vocês lembrarem que a Babilônia ela vem desde Nirode. Quando a gente estudou a questão do Natal, vocês verificaram que saiu dali, a partir dali, né? Quando então as línguas se misturaram, que os povos se espalharam pela terra e carregaram as prostituições e toda aquela parafernália religiosa, os povos carregaram cada um para os seus lugares, mudaram o nome por causa da língua, mas continuou a mesma coisa. Lembraram? Então veja, de ti, ó Nínive, né, saiu um que pensa o mal, algumas versões maquina o mal, planeja o mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial, um conselheiro vil,
né? Filho da perdição. Você vai topar com isso lá em Daniel, capítulo 7, capítulo 12. Aí ele vem falar, assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Pensam que vão vencer agora a batalha no final. Está todo mundo pensando que vai ganhar a batalha. Satanás pensa que vai ganhar a batalha, mas já sabe que vai para o lago. E ele passará. Eu te afligi, o Senhor afligiu no passado, mas não te afligirei mais. Por quê? Porque ele vai deixar o tempo de trabalho dela na terra, que está se findando, e agora chegou a hora dela ser afligida completamente. Agora, que é o que nós vamos ler no capítulo 17, é a destruição, é a queda da Babilônia. Então ele não te afligirei mais. Te afligir, tu fica aí. Tu tem o teu tempo de trabalho. Lembra quando eu falo que Deus é justo até com Satanás? Porque ele podia fazer assim e acabar com ele. Mas ele deixou ele trabalhar, inclusive dentro do propósito que Deus estabeleceu, não só para ele, para nós também. Porque através das escolhas, eu quero Satanás ou eu quero Deus? Eu escolho Satanás ou eu escolho Deus? Então Deus deixou que ele ficasse aqui para a gente ter escolha, continuar com a escolha, a mesma escolha que Adão e Eva teve. Nós também temos, todos os dias. Lembra que eu falei para vocês? Todos os dias nós temos a mesma escolha. Todos os dias é apresentado para a gente alguma coisa, principalmente as que a gente gosta mais e que muitas vezes vai de encontro a Deus. É o fruto que te apresenta todo dia Satanás. Certamente você não vai morrer, ele te diz. Mas vai morrer. Ele mente. Então vamos lá, não te afligirei mais. Né? Aí, mais agora, na época, quebrarei o teu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Naquele momento ele quebrou o jugo, subjugou ele. Mas jogou uma profecia para o final. Beleza? Então aqui, ó. Vamos lá, voltar para onde a gente estava. Apocalipse 13. Então essa chaga, né, foi curada. Aqui no Apocalipse essa chaga está curada. É a cabeça, a sétima cabeça, né, ela vai levantar no sétimo reino e vai se tornar o oitavo rei. Então essa cabeça que foi ferida de morte, mas não morreu, ela levanta agora, criando novamente toda a mentalidade, a questão babilônica, a questão dos reinos que eram contra Deus voltando no futuro. E ela faz grandes sinais, né? Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Vemos Elias fazer isso, né? Também citei. Elias, por exemplo, o exército foi prendê-lo, o exército falou, homem de Deus, o rei Acabe quer falar contigo. Estou parafraseando aqui, ok? Verso. Aí Elias falou, se eu sou homem de Deus, que caia fogo sobre vocês e consuma. O fogo caiu, matou 50. Mais 50 chegou de novo. Homem de Deus, o rei quer falar contigo. O fogo, pá, matou mais 50. Quando os outros 50 veio de novo, aí veio todo mundo no rastejo. Homem de Deus, pelo amor de Deus, não mata a gente não. Por favor, o rei quer falar com você, por favor, e tal. Aí ele, vai. Aí foi, não matou 50, foi para falar com o rei. Então veja que o homem de Deus, tipo Elias, que ele é que nós vamos começar a estudar a partir, possivelmente, da próxima aula, sobre as testemunhas. Elias é um exemplo do começo ao final da Bíblia para nós, porque inclusive nós vamos estar na unção de Elias e de Moisés como testemunha no Apocalipse. Ok? Grave isso, nós vamos falar sobre isso a partir, possivelmente, da próxima aula. Então Elias é de suma importância para nós. Então Elias fez cair fogo do céu, a besta também imita os milagres que Deus faz. Lembra lá, quando ali Moisés estava se apresentando diante de Faraó, fazendo os sinais ali para Faraó, quando os magos conseguiram fazer a serpente também. Você lembra que também na hora das pragas eles conseguiram transformar água em sangue, conseguiram fazer algumas coisas, eles fizeram. Porque o Satanás, ele tem um certo poder. Sempre limitado por Deus, mas ele tem poder. Inclusive mais do que nós. Ele só não destrói todo mundo porque Deus não deixa. Por isso, e nós em Cristo passamos a ter mais poder do que ele. Por isso que ele não nos toca, a não ser por permissão do nosso Deus. Ok? Então vamos lá. Aí essa questão aqui dos sinais, ela vai fazer vários sinais. E enganos que habitam na terra com sinais que ele foi permitido. Tá vendo? É o momento que Deus vai permitir acontecer coisas que você nem imagina. Permitido que fizesse na presença da besta. De novo, os milagres que esta besta da terra faz, ela tem que estar junto com a outra besta. Junto que eu falo não é colado, né? Próximo. Para receber, então, aquela questão dele, o Satanás usar ela para fazer os sinais.
Ok? Dizendo que aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e que recebera a ferida de espada e vivia. Então essa besta veio apresentar a outra besta dizendo, essa besta é essa que ressuscitou do passado, que na verdade todo mundo foi enganado, essa é que vai salvar o mundo, esse que está vindo na nuvem brevemente é mentira, esse que fala que é Jesus é mentira, ele que vai matar todo mundo. Então vai ter uma pregação contrária e muitos vão cair. Então ela vai apresentar essa besta, inclusive vai exigir que faça uma imagem dela, essa imagem. É interessante quando você olha aqui, vamos ler o outro para finalizar essa questão da imagem. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aí lembra que a gente falou que isso nos remete a Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e exigiu adoração, onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha, porque não quiseram se inclinar. Ali é uma figurinha também, para quem não acredita que nós vamos passar pela tribulação, que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela tribulação. Eles foram levados para o fogo, imagina a mente deles, foram jogados na fornalha. E imagina, o rei mandou aumentar o calor da fornalha, os soldados que foram jogar eles dentro, pegaram fogo na porta da fornalha. E eles não, foram jogados lá dentro. Os soldados morreram todos, queimados, fora da fornalha. Você imagina isso não é uma tribulação? Só que eles entraram, o quarto homem apareceu, que é Jesus Cristo, e passeou e cantou com eles lá dentro. Então veja que eles foram protegidos na tribulação. Só abrir esse parênteses. E para aí. Então veja que a adoração vai ser exigida assim como Nabucodonosor. Vai ter uma imagem. Só que nós estamos diante de uma tecnologia. Você acha que vai ter uma imagem de ouro só no lugar do mundo e você vai ser obrigado a adorar uma imagem lá em tal lugar, só isso? Nós vamos estar envolvidos, não vamos tratar da questão de marca de besta, mas, por exemplo, a tecnologia hoje, ela inclusive está ligada, já vai entrar o 6G, né? Por que 6G, né? Vai entrar o 6G já, nem o 5 entrou direito, já estão chamando o 6G para cá. Então veja que o 6G, então eles vão fazer, eu entendo que eles vão usar todos os meios, por isso que você vê que eles usam tudo, tecnologia, a própria religião, né, o próprio Satanás, as astúcias do inimigo para poder criar uma situação. E essa situação vai ser criada, por exemplo, se a gente vê nos filmes, por exemplo, um holograma. Porque a besta, ela quer ser onipresente, onisciente e onipotente. Ela quer imitar Deus. Qual é a onisciência e a onipresença que ela poderia conquistar? Através da tecnologia. Por exemplo, nós estamos nessa sala reunidos, vamos ver que nós fôssemos um grupo refugiados que estamos fugindo do sistema, vamos dizer assim. E de repente apareceu uma imagem aqui na nossa frente, um holograma, não sei como fizeram, e apareceu um holograma bem aqui, de uma imagem. Essa imagem, em primeiro momento, ela não podia matar e nem fazer nada com a gente. Mas ela localizou a gente e vai trazer uma mensagem para a gente, vai pedir para a gente se inclinar a ela, porque quem projetou essa imagem de algum lugar está vendo se nós vamos ou não se inclinar a ela. Se a gente não se inclinar à imagem, aí toda a retaliação pode vir, porque inclusive já nos localizou. Vocês não acham que pode estar envolvido alguma coisa assim? Porque aí a imagem passa a ser o quê? Onipresente e onisciente de saber se vocês vão ou não se inclinar a ela. Pode fazer parte? Claro que pode. Porque a tecnologia está muito avançada. Nós vamos ver aqui, vamos falar um pouco sobre ela quando formos tratar. Inclusive de um tratado que foi assinado hoje. Hoje. Ok? Por incrível que pareça, foi hoje. Vamos lá. Então, entender essa questão, né? O que aconteceu no passado com Nabucodonosor vai acontecer com a gente de novo. Aí, só que aqui foi concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem falasse e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então veja, vai ter um sinal visível para eles. O nosso sinal, o nosso selo é invisível. Eu já falei, quem vê é o mundo espiritual. O diabo, ele olha para nós e ele vê o selo. Ele vê o selo em você. Ele vê o próprio Cristo. Aí nós, eu não sei quem é. O Satanás, ele não consegue visualizar o interior. Ele não entra no coração. Então o que ele vai ver? Vai ter um sinal visível.
Então essas pessoas vão ser marcadas. Como? Pode vir questão de chip, pode vir questão de picadinha, pode vir em qualquer situação. Tome isso que está acontecendo hoje como algo pedagógico, que está nos ensinando. Deus, ele nunca faz nada sem avisar. Lembra? De Amós 3,7. Nunca. Então veja, ele está nos avisando, nas entrelinhas. Assim como o Satanás está fazendo, Deus está fazendo, avisando. E o Satanás está fazendo os rolos dele. E até mesmo no trabalhar de Satanás a gente consegue enxergar coisas que Deus permite para a gente ver. E uma delas é essa pedagogia que está hoje. Então a pedagogia está tendo algo circundando o mundo no sentido de que está tentando prender o povo para que o povo seja controlado para se executar certas ações a mando de pouca gente. Né? Isso sempre foi buscado ao longo de toda a história, né? O controle. Mas hoje a gente está vendo que o controle ele tá indo muito rápido e as pessoas não estão percebendo, porque está se tornando tudo normal. Tudo para você hoje é normal. Ah, mas isso aí, no primeiro momento você assusta. Não, isso aí vai ser mal, isso vai trazer um prejuízo. Aí no outro dia, não, mas isso aí não tem nada a ver não. Acho que o outro colocou, o outro fez. Não, acho que não é isso não. Então é uma pedagogia que Deus está mostrando para você. Cuidado que você está sendo ensinado. Aí no dia que chegar você vai achar comum. Não tem problema não, eu já fiz isso daí. Cuidado, Satanás ele age assim, ele é esperto. Altair, então assim, na questão de imagem, a igreja católica para adorar a imagem, eles ensinam só tanta adoração a tanta imagem. Então quando aparecer a imagem da besta, o povo vai se dobrar. Sim, tem mais facilidade. Porque já estão vindo de um círculo vicioso, não sei se é a palavra certa. Sim, é o que a gente falou, né? A mensagem passada de geração em geração. Então o pai passa para o filho passa para o filho dele, que aquilo é normal, que aquilo realmente é bíblico. Aí como não se medita na palavra como tem que se meditar, então é normal, é verdade. O que falaram para eles é que aquilo não é uma adoração, aquilo é uma veneração. E o venerar não é adorar. Qual a diferença? Se eu prostro, ajoelho e beijo e peço mediação. Por exemplo, quando eu oro e falo Santa Simone. Para quem não está vendo, Simone é minha irmã, está aqui, não é a Santa mesmo não. Vai pensar que eu estou falando da Santa Simone, não sei nem se tem Santa Simone, né? Então a Santa Simone está aqui, aí eu estou orando para Deus e falo para Deus, né? Deus, ô Pai, ô Santa Simone, vai lá no Pai e fala para ele, Santa Simone, pede para ele, Santa Simone, para intervir nessa situação e me ajudar. O que eu fiz? Eu usei um mediador que não é Cristo Jesus. Exatamente. Então, o Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Né? 2 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Então, veja que é o único mediador. Então, se nós olharmos, quando eu faço isso, aí a pessoa no começo ela não faz. Porque ela, será que é um santo, né? Eu estou venerando. Mas aí naquela sufoco, na hora do vamos ver, pede mediação para tudo quanto é coisa. Aí pede pelos santos, para ajudar. Então acaba que se torna normal para a pessoa. Para eles já é normal, mas eles foram incutidos na cabeça deles que não é adoração. Você põe o rosto na camisa, você tem uma imagem de pau, pedra, gesso, mas não é adoração. Mas quando eu vou fazer minha oração, eu me prostro diante dela e faço os meus pedidos. Num primeiro momento você pode até não estar pedindo para ela, mas só de você ajoelhar, você está dobrando a sua cerviz, você está reconhecendo a autoridade. Por isso que os santos, João, Jeremias, os profetas que tiveram encontro com o Cristo manifesto no Antigo Testamento, ou anjos, quando era Cristo você vê que eles se prostravam e não falavam nada, porque era Cristo. Mas quando era um anjo, o anjo falava, levanta, 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 que eu sou teu conservo, eu sou teu irmão. Não aceita adoração, levanta, levanta. E João mesmo aqui nós vamos deparar, ele falou no Apocalipse. Ele caiu nos pés do anjo, levanta, levanta, eu sou teu conservo. Adora a Deus, somente a Deus. Então você vê que nenhum anjo aceita adoração. Se aparecer um anjo para você se dobrar do pé dele, cuidado. Porque eu digo para você que Jesus não aparece aqui nos dias de hoje. Mas como é que você tem essa convicção? Por causa das profecias, porque ele entrou no Santo dos Santos, ele só vai sair uma vez, tem um verso. Ele só vai sair uma vez para a expiação.
Uma vez. Senão ele quebra a profecia. Sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos para fazer expiação por nós. Ele não sai de lá, só no dia. Então, se aparecer Jesus por aí, tome cuidado. A gente vai precisar de ela em Cristo, né? Aí eu não vou nem falar nada, não. Deixa ele para lá, né? Deixa ele para lá. Vamos lá. Então esse sinal aqui também a besta está imitando ainda. Ela está imitando também o que o povo de Deus é Êxodo. Acho que ele está bem aqui, ó. Êxodo 3. Eu esqueci se é Êxodo 3. Ele também imitou. Esse eu esqueci o verso, mas ele vai aparecer bem aqui, quer ver? Ele vai aparecer aqui que eu... Aqui, Êxodo 13, não é 3 não. Ó, Êxodo 3, 13, 9. 13, 9. Vamos lá. Olha só como Satanás ele imita tudo de Deus. Tudo é imitado, tudo. E faz junto, mas é imitado. Olha só. Vamos subir aqui um verso, né, para poder ficar melhor. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo, isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão. Ó, Deus está dando um sinal na mão. Mas não é um sinal escrito. Ele está falando que você vai trabalhar para o Senhor esse sinal. É você trabalhar. Tem gente até que fala que a questão lá da besta, o sinal é trabalhar para a besta. Tem uma relação. Mas eles vão ter um sinal literal. Ok? Talvez te será por sinal sobre a mão e por lembrança entre os teus olhos. Na testa. Na mente. Você vai ter... trabalhar para o Senhor e a mentalidade para o Senhor. E, os olhos no meio da testa e tal, na fronte, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, por quê? Porquanto, com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto ao seu tempo de ano em ano. Ou seja, era para você estar sempre pensando em trabalhar para o Senhor, sempre com a mentalidade no Senhor, para quê? Para professar com a boca. Confessar, glorificar o nome do Senhor. Então a besta ela imita lá na frente. Só que ela vai colocar um sinal visível, por quê? Porque Deus trabalha com algo sempre invisível, espiritual, literal, mas ela não tem muito ela não tem a permissão, com certeza, em alguns pontos. E Satanás, se ele tivesse o que Deus faz, nós estávamos enrolados, né? Então Deus limita alguma situação. Então ele vai mostrar visível, por quê? Porque o próprio povo da besta vai ter que identificar eles mesmos na hora da perseguição. Então se eu estou aqui e ele não me identificar, eu não ficar sem falar nada, ele vai querer me identificar na pergunta. E às vezes não vai perguntar, ele vai identificar que eu não tenho sinal na hora de comprar. Eu quero comprar, estou no mercado, não tenho sinal. Não tenho uma marca visível, porque ele não está vendo no meu coração. Se chegar um mentiroso, por exemplo, vamos supor que eu chego lá e eu quero comprar. Você tem a marca? Tenho. Aí ele não me perguntou se eu adoro a Deus ou não, aí você fica. Mas aí você vai mentir, Altair? Bom, eu estou falando para você ver um jeito de você sobreviver num extremo. É você e Deus. Não estou mandando você mentir. Ok? É você e Deus. Mas veja que eles vão identificar rapidamente. Vai ter uma leitura, vai ser visível, vai ter. Então, eles não conseguem fazer essa imitação. Deus está me tratando de algo espiritual aqui. Deus está me tratando desse momento espiritual. Também pode acontecer que tem gente que não adora a Deus, mas também vai achar estranho e não vai querer aceitar também, né? São as nações que vão ficar para ser regidas. Essas que vão ficar para serem regidas, nações que eu falo pouca gente, mas vai ficar. São as que vão fugir do sistema, não aceitaram Deus e conseguiram escapar da catástrofe que vai acontecer, das pragas, das coisas. Porque tem gente que vai ficar para ser regida. Essas pessoas que não aceitaram, porque todos que aceitaram a marca vão morrer. Não escapa ninguém, é claro o texto. Nós vamos passar por ele hoje, mas não. Quando a gente aprofundar mais, nós vamos tratar disso aí, quando formos tratar da marca. Porque você recebeu essa marca aqui. Ah, mas então eu já recebi a marca hoje. Não, você não recebeu a marca hoje. Eu falei pedagogicamente, você fica esperto, tem um treinamento. Tem um treinamento. Então tem coisa hoje que você toma uma decisão, eu quero ou não quero. Que na hora certa, lá vai comprometer a tua salvação. Entendeu? Então a gente tem que ir aprendendo aí, como Deus está nos ensinando. Fazendo preparação. Prepara o caminho, né?
Então vamos lá, vamos continuar ali o 13 para a gente... então viu aqui que ele faz a imitação barata. Colossenses também, acho que é 2,8 também. Esse eu lembrei agora, deixa eu ver se ele está aqui. Colossenses 2,8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs. Não era bem o que eu queria não. Filosofia, mas ele encaixa no falso profeta, né, que vai te enganar. Tende cuidado para que ninguém vos engane e faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo antigo, as coisas antigas, as primeiras, e não segundo Cristo. Ou seja, cuidado para ninguém te enganar com as coisas do passado, que hoje Cristo cumpriu tudo aquilo lá e está trazendo a nova aliança. Preste atenção, aquilo para te ligar como figura para a nova aliança. Cuidado para ninguém te enganar, criar uma situação que não existe para te comprometer na nova aliança. Por exemplo, a mudança nessa questão de adorar a imagem, ela veio quando? Os apóstolos, a primeira leva que saiu de Jesus, ninguém mandou adorar a imagem. A segunda começou a se comprometer com os pais da igreja. A terceira pegou. Aí já entrou a podridão. Mas a igreja católica veio dos apóstolos. Só que o que aconteceu? Foi caminhando, aceitou uma coisa. Foi caminhando, aceitou outra coisa. E aí se corrompeu. Aí teve a reforma protestante para dividir. Só que hoje nós precisamos de outra reforma. Infelizmente. Triste esse discurso, mas é verdade. Então veja. Então pôs o sinal na mão. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, o número ou o seu nome. Então presta atenção que são três coisas que elas podem estar juntas, como ele fala, ou pode ser uma ou outra. Então fique atento, às vezes você está, ou às vezes ele está me dando uma dica para me fazer a montagem, porque ele vai dizer que eu preciso de sabedoria para entender isso aqui. Eu não vou aprofundar agora, só vou ler o texto, ok? Então veja, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. São três coisas. Pode ser as três juntas, ou pode ser só uma delas, porque ele falou ou. Aí eu fui no original, existe mesmo essa questão de um ou outro. A língua, né? A língua grega aqui, ela dá uma margem, mas ela dá uma abertura, ou é uma coisa, ou é outra. Ou todas juntas. Então aí você tem que ter sabedoria, é o que ele vai falar com a gente aqui agora. Ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número é 666. 666. Aí o 666 está ligado justamente no sinal, no número e no nome. Beleza? Quando a gente for estudar, a gente aprofunda nisso aí. Ok? Então veja. Aí nós temos então a continuidade. E agora nós vimos a besta que emergiu e vimos o detalhe da besta da terra que só tem poder do lado da outra besta. Vimos a questão de 2 chifres, mostrando pra gente que no final esse poder religioso e político vão estar unidos em um sistema prostituto, onde vai buscar o reino da terra, governar a terra como o único reino, trazendo a questão da Torre de Babel lá atrás. Eu sempre brinco que nós hoje estamos edificando a Torre de Babel. Eu falo nós porque nós, mesmo separados das coisas do mundo, fazemos parte de um sistema. Então você trabalha, outro trabalha, você acaba contribuindo para o sistema babilônico crescendo na Torre de Babel. De certa forma, você tem que trabalhar. Entendeu? Mas vai ter um dia que você vai ter que fazer escolha. Não posso trabalhar para este sistema. É nesse momento. Na última semana de Daniel, nós vamos ter que escolher e se virar, e confiar, e acreditar, porque nós vamos estar entrando no deserto como o povo de Deus entrou no deserto quando saiu do Egito. Confiar. Eles foram reprovados 10 vezes. E nós? Quantas vezes vamos ser reprovados? Se nós já temos uma figurinha de como e o que eles passaram e aonde eles reprovaram. Olha como é mais fácil para nós. Não tem água, Senhor. E agora? Vamos morrer todo mundo de sede. Confia e caminha. Vai brotar água na rocha igualzinho no Egito. Igualzinho no deserto. Você acredita? Por isso que falou que vai levar a igreja com asas de águia para o deserto. Proteção. Então a gente acredita. Hoje a gente faz uma provisão, guarda algumas coisas, planeja, lógico. A gente é prudente, nós somos prudentes. Mas não devemos encegueirar porque Deus vai prover. Ele quer a confiança.
Ele quer a fé. Ele quer a perseverança. Ele quer que nós se colocamos diante dele e acredite que ele vai nos salvar. Ok? Aí nós vamos para o Apocalipse 17. Então, sabendo disso, agora nós vamos para a prostituta, para juntar o sistema prostituto com as duas bestas. Aí tem gente que se pega aqui agora. Por quê? Porque agora ele vai pegar a Babilônia como sendo só uma coisa, ou uma besta ou outra, e vai perder o cerne. Mas nós vamos olhar o sistema babilônico, o sistema prostituto, como as duas coisas, na verdade as três coisas atuando. Dragão, besta do mar e besta da terra. Ou seja, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Vai estar atuando na grande Babilônia. Ok? Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. O que são muitas águas? Povos, línguas e nações. Então agora você já sabe que não é a mulher sentada numa bacia. Né? Porque a pessoa olha e pensa que está sentada sobre muitas águas. Pode estar na bacia, pode estar no rio, né? Então não é. Ela está subjugando povos, línguas e nações, o sistema. Aí eu grifei aqui os 7 taças, porque é interessante. Ele está me dando um momento da tribulação aqui. Qual é o momento que as taças vão ser derramadas sobre a terra? Na última trombeta, na 7ª trombeta. Então ele está me dizendo que na 7ª trombeta vai haver a destruição da Babilônia. Só que ele me avisa também, ele vai me dar mais umas dicas, voltando para trás e explicando, até mesmo mandando eu sair dela. Porque esse fim vai chegar. A taça vai ser derramada sobre ela, a prostituta. E as pedradas sobre ela também. Porque uma prostituta no Antigo Testamento, ela era julgada e apedrejada. O povo, até inclusive quem está... a pessoa que estava envolvida ali, né, da família, era o primeiro a jogar pedra. Quem acusou. A questão de Jesus ali que liberar a prostituta, não vou entrar no detalhe, que é bom pra caramba, mas não vou entrar não. Mas deixa pra lá. Vamos lá. Ó, 7 taças. Ok? Então me situou no tempo. Vamos lá. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Se prostituíram. Então ele está me dando passado, presente e futuro. Lembra que 1 de João, capítulo 5, eu não estou muito bom de memória não. Vamos lá. 1 de João, capítulo 4. Aqui. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas este é o Espírito, né? Este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Aí, por que João está fazendo isso? Está falando isso? Porque o Espírito do Anticristo, a ação de Satanás, do maligno, já vem sendo trazido lá de trás. Ok? Foi para vocês lembrarem isso aí. Ok? Porque tem gente que pensa, né? Por exemplo, que João... que o anticristo já veio. Não existe, não tem Apocalipse, o anticristo já veio. Aí para uns é Nero, para outros é Tito, lembra? Para outros era Antíoco, para outros é Nimrod, Hitler, Mussolini, tem um monte de anticristo. Sim, no espírito de anticristo, sim. Mas nós estamos falando de um anticristo profético, escatológico para o final dos tempos. Ok? Vamos lá. Então veja. Com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, se deixaram levar. E levou-me em espírito a um deserto, levou João ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cor avermelhada, escarlate, um vermelho diferente. Então presta atenção que João está tendo uma visão de uma mulher, agora ela está montada na besta, ela não está mais sobre as águas. Ela está sentada na besta. Que besta que ela está sentada? Vamos lá. Que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tá aí. Mas então o sistema babilônico... Aí, por isso que as pessoas têm que prestar atenção nesse detalhe. Alguns falam que essa besta é o Papa, por exemplo, que é o anticristo. Não, você veja que ela falou que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Qual era a besta profética? O falso profeta tinha quantos chifres? 2 chifres. Parecia de cordeiro, mas tinha 2 chifres. Então, peraí, então se eu falar que a meretriz aqui, a grande Babilônia, é o anticristo, que é como alguns acreditam, hein? Se você passar pela internet você vai ver, que é o sistema papal. Então, se eu acreditar nesse momento que o sistema papal é o anticristo,
Então eu tenho que tirar isso aqui da Bíblia, porque ó, ele está me dando uma dica. Está montado na besta, no sistema. O sistema está sendo montado sobre as duas bestas, mas ele está me dando uma dica aqui. Vamos lá. Vou repetir. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. Aí ele me deu a cor da besta para me dizer. Porque, gente, presta atenção. Eu vou dar um spoiler que é para ficar mais fácil, não vai complicar. É como se ele estivesse falando que o sistema babilônico que está sendo montado aqui nesse momento, a grande prostituta, a meretriz, está sendo montado nas duas bestas. Agora está sendo montado nas duas bestas. Lembra que ela tem 2 chifres para unir os poderes? Então agora tem que montar nas duas. Então ele me deu a dica aqui. Escarlate. Ele já me deu uma dica da besta da terra. Aí você vai saber já já. Mas ele me deu 7 cabeças e 10 chifres. A besta do mar. Olha, já me deu 2 dicas. Aí você continua. E a mulher estava vestida de púrpura. E a grande prostituta tinha uma roupa sacerdotal de púrpura. Grava essas cores. E de escarlata, adornada, enfeitada com ouro e pedras preciosas. É a noiva deles. E pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. Um cálice de ouro. Presta atenção nessas falas. Para mim não está voltando aqui. Quando eu mostrar as imagens no final. Cálice de ouro. Roupas. Púrpura é roxo, né? É, puxado para o roxo. Meio aquela cor meio roxa. É meio rosa para o roxo, assim, aquela coisa. A escarlata também é um vermelho diferente. Ele também quer entrar no rosa, é uma cor diferente. É um avermelhado puxando para os rosas. Você vai ver aqui já já. Então veja que aí ele está me dando as dicas. Que essa mulher que ele viu é a noiva deles, da tríade satânica, que está em Apocalipse 16, verso 13. Né? Então vamos lá. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Na testa da mulher. Porque ela carrega o nome da igreja que eu falo, do sistema que eles estão montando, babilônico. A Babilônia que ressuscitou do passado voltou. Ela está aqui. Você lembra que quando abriu o céu, Jesus vem, os anjos vêm com ele e tem uma tiara na sua testa escrito Santidade ao Senhor. Ó, Jesus tem uma tiara na testa escrito Santidade ao Senhor. Aí ela tem o quê? Mistério, né? Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra, na testa. Imitando ao contrário. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Matou muita gente ao sistema, no 3 anos e meio, vão matar muitos cristãos. Ao longo da história já vem matando alguns cristãos. Inclusive em alguns países, um mini apocalipse acontece todo dia. Decapitados, degolados, queimados, mortos, jogados nos rios, mata, joga no mar, ninguém sabe. Muitos. Então, alguns já viram uma figurinha de como vai ser o apocalipse. Nós temos o privilégio ainda de não vivermos isso aqui ainda neste momento. Né? Então vamos lá. Aí João vem, admira, né, do que aconteceu. E o anjo me disse, por que te admira, João? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás. Então ele vai explicar agora o mistério da mulher que está sobre a besta. Da besta que atrás. A qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, aí ele está me dando, lembra que a gente teve que ler isso na aula passada aqui? Não vou mais desinchar igual a aula passada, eu só vou ler. Então veja que ele está me dando uma qualidade. Quem é essa besta que o sistema religioso está montado nela? Ele vai me explicando. Aí ele vem e fala que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Já me dá a retratação da besta do mar. Mas, e vai explicar o porquê. Foi e já não é, e há de subir do abismo. E irá à perdição, porque ela irá ser derrotada no final. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então essas pessoas vão admirar mais tarde demais. Essas pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Porque Deus escolheu, preciso frisar isso. Não, gente. Na presciência dele, ele já sabe todos que vão ser salvos. Deus da fundação do mundo. Aí quando você leva para aquela questão de escolha, aí as pessoas falam, está vendo? Esses aqui estão morrendo, estão sendo perdidos, estão sendo lançados no lago de fogo, porque não tinham nome, Deus não tinha escolhido eles. Eu acho que ficou claro aqui na mente de vocês isso, né? A questão da escolha aqui, né? Tá bom? Se não ficou, eu vou parar eu vou só ficar dando os relances.
Agora, se não ficou claro, eu vou ficar aprofundando quando aparecer a oportunidade. Ok? Ficou clara a questão de escolha aqui, né? Que Deus não escolhe ninguém para ir para o inferno e ninguém para ir, né, ser salvo por escolha dele. Você vai, você não vai, você vai. Pensa como seria isso, né? Adriano, tchau, você vai para o lago, Amanda vai ser salva. Não dá, gente, não dá. Vamos lá. Então, já não vou mais nessa tecla, eu só vou passar a superficial, que todo mundo já entendeu, para não ficar maçante, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí ele vem. Aí nós falamos dessa questão da cabeça, né? Que era Assíria, Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, aí Roma, que era que ele estava, e uma que não tinha vindo ainda. Lembra, né? Essa figurinha que nós fizemos na aula passada. Beleza? Então, ele está me dando essa característica. Aí ele vem e fala. Aí ele me dá uma dica, presta atenção. Ele me dá uma dica bem aqui. Aqui há sentido que quem tem sabedoria. Quando ele fala isso, ele está me chamando para pensar, para meditar. Sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes. Agora aqui vai entrar na questão aonde aquele que eu comecei a falar na aula passada da polêmica, né? Entre o povo santo. Falo povo santo porque quem não é nem olha para a Bíblia, né? Então quem olha para as profecias bíblicas, eles se divergem muito aqui nesse ponto. Aqui há sentido de quem tem sabedoria. Deus sabendo disso chamou a atenção, né? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então a mulher está assentada sobre as cabeças, 7 cabeças são 7 montes, que a mulher está sentada. Então aí você fala, a mulher está sentada nos 7 montes, nas 7 cabeças, aí a Bíblia me mostra monte como cabeça em alguns momentos, então Altair aí é os reis. Então aí ela está sentada nos reinos da besta, na cabeça deles. Até cabe, mas eu não posso ficar só por aí. Né? Se eu parar aqui, beleza, então Mas veja, se eu continuar. Pensa, eu estou falando para você. As 7 cabeças são 7 montes dos quais a mulher está sentada. Aí vamos traduzir. As 7 cabeças são 7 reis, ou 7 reinos, né, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis? Veja. Se eu falei que ela era reis ou reino e falo reis de novo, na própria besta, aí eu fico, falei 2 coisas, e ele me chamou a atenção um pouquinho antes para me estar atento, para ter sabedoria, para olhar para essas 2 coisas e discernir. Então você tem que ficar veaco, ele está me dando a dica. Tem sabedoria para poder discernir isso aí, porque senão vai ficar todo mundo preso aí. Foi o que aconteceu, ficou todo mundo preso aí. Aí a gente respeita os irmãos, que acreditam de outra forma, espero que eles me respeitem também, né? Então, nós aqui vemos na palavra de Deus que Deus está me dando uma dica para mostrar, porque nós entendemos pela palavra que Apocalipse 17 está falando do sistema e não de bestas individuais. Então Deus está mostrando um sistema a qual 2 bestas participam dele, e ele me dá a dica para confirmar essa participação delas no sistema. A besta que foi falada no capítulo 12, o dragão foi no capítulo 12, primeira parte do capítulo 13, besta do mar, anticristo, segunda parte do capítulo 13, besta da terra, falso profeta. Ponto. Agora eu vou falar dos sistemas que elas estão inseridas. É isso que está acontecendo aqui. E agora, por falar desses sistemas que elas estão inseridas, eu vou dar a localização. Porque lembra das 2 pernas da estátua? 2 pernas, uma besta sai de cada perna. E mais uma coisa que eu não tinha nem falado na estátua lá, que eu estava lendo esses dias. Temos 2 pernas e temos 10 dedos, mas nós temos 5 dedos de uma perna e 5 dedos de outra perna. Uma coisa que não tinha passado na minha cabeça. O que pode acontecer na formação das 10 nações? Pode acontecer que 5 nações possam vir do Ocidente e 5 nações possam vir do Oriente. Pode acontecer. Porque você tem as 2 pernas. O pé está separado do outro. Não tinha falado aquele dia, mas veja. Então, se você olhar o que está acontecendo, ele está me dando a localização de alguma coisa. 7 montes. Beleza? Aí ele fala, e são também 7 reis. Aí ele explica a besta do mar. 5 já caíram, e um existe que é Roma, e o outro ainda não é vindo, que é os 10 chifres, os 10 reinos que vai ser montado. E quando vier, convém que dure pouco tempo, 3 anos e meio. A besta que era e já não é, ela é também o 8º
e é do 7 e vai à perdição. Do 7, fazendo menção à ressurreição da cabeça antiga, e ele fala que é um dos 7 por quê? Porque ele vai estar inserido nas 10 nações que vão governar, ele vai sair do meio dela. Daniel 7, do chifre pequeno, que falava, beleza, já me deu essa questão também. Ele está dando muitos detalhes. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Ele volta atrás um pouco, que ainda não receberam o reino, mas receberam o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. No momento em que haver uma subjugação do poder do anticristo, que vai sair do meio, subjuga 3 e depois o resto, vai haver pouco tempo que eles vão estar unidos. Por isso que é ferro e barro. Ferro e barro não se misturam. Então vai haver uma coligação meia fajuta. E aí o anticristo vai, não, eu que mando na terra. E aí ele passa a ser o 8º rei e os 10 chifres, os 9 chifres caem. Fica subjugado a ele. Vamos lá. Aí ele vem e fala. 1 hora, beleza. Aí essa 1 hora que pode ser 1 hora literal? Pode ser e pode não ser, mas vai ser pouco tempo. Ok? Não confunda com o pouco tempo de 3 anos e meio que o anticristo vai levar até o final da tribulação. Aqui é os 10 reis com o anticristo, que ele subjuga eles. Ok? Estes têm o mesmo intento em integração. Estes têm o mesmo intento em entregarão o seu poder à autoridade à besta. Quem? Os chifres que estão sendo subjugados neste momento. Os reis. Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Falamos isso na aula passada. Aí, por que Deus colocou aqui um detalhe para mim? Esses têm o mesmo intento. É como se Deus tivesse tocado no coração deles para entregar o reino também, para cumprir a profecia, para eles serem subjugados. Lembra do endurecimento do coração de Faraó no final das pragas? Lembrando que no início das pragas o coração de Faraó não foi endurecido por Deus, ele era duro por conta própria, porque senão Deus estaria manipulando. Ele usa os reis, usa as nações, mas sempre ele usa por causa da pessoa e o que ela tem dentro do coração, de como ela pensa e de como ela age. Senão ele se tornaria um boneco. Então veja que Faraó ele deixou. Faraó foi duro. Aí agora eu vou endurecer, para que meu nome seja glorificado em Faraó. Na verdade ele não vai arretar, porque ele ia ver tanta coisa, ele podia ficar com medo das coisas, ele não teve e continuar até o fim. Para o plano ser cumprido das 10 pragas e todo o processo de saída. É isso aí. Exatamente. Entendeu? Mas por quê? Porque ele era um vaso de ira, um vaso de desonra. E aí eu já falei dos vasos, nós vamos estudar. Os vasos de desonra são usados dentro do plano. Fazer o quê, né? Ele disse-me, as águas que vistes, é onde aqui explica que águas são, né, povos, línguas e nações, ou povos, multidões, nações e línguas. Que é onde está a prostituta sentada. Então veja que a Bíblia explica a Bíblia, é só você ler, só você caminhar. Não tem que inventar, né? E os 10 chifres que vistes na besta são os que aborrecerão a prostituta. Então veja, os 10 chifres agora vai aborrecer o sistema. O próprio sistema que eles estão envolvidos, eles estão envolvidos com o anticristo, subjugados por ele, eles mesmos vão se brigar entre eles. Por isso que o intento que Deus colocou foi isso. Eles vão se levantar uns contra os outros. Assim como aconteceu várias vezes na história. Quando Deus queria acabar com um acampamento, o que ele fazia? Colocava a confusão. Aí nego matava o outro, caía todo mundo. Lembra da batalha de Josafá? Josafá, Deus, eu não dou conta daquele povo, é grande demais, nós estamos enrolados, olha o tantinho de gente aqui. Meu Deus, rasgou a roupa e humilhou todo mundo. Aí Deus, fica tranquilo, pode ir para a batalha. Aí bota a equipe aí ele creu tanto que Deus ia dar vitória para ele, botou a equipe de louvor na frente. A equipe de louvor foi cantando e batendo. Chegou lá, estava todo mundo morto. Deus, o anjo matou todo mundo. Então veja que eles nem precisaram de batalhar. Então aqui essa confusão vai haver, que eles mesmos vão se contradizer, entre eles vão rachar. Aí é por isso que a prostituta, o sistema vai se tornar nu. Vamos lá. Os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram. Posto em seu coração. Por quê? Sujo, suje-se mais ainda. Limpo, limpe-se mais ainda. Coração e cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. O mesmo parecer. E deem a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Que
Que cumprimento é esse? Onde o oitavo rei vai reinar sozinho e vai chegar ao final da tribulação para acontecer todo o plano. Na estátua, o cumprimento é a rocha que é lançada sem auxílio de mãos, que vai destruir a estátua, todos os reinos da terra. Agora tem um reino estabelecido na terra, o reino de Cristo. Esse é o cumprimento da promessa. Então ele fala, né? E a mulher que viste é a grande, ele me dá mais uma dica para quem tem dúvida ainda. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Que reina. Aí ele está me dando uma dica. Qual é a cidade que hoje, espiritualmente, vamos dizer, misturado, reina sobre a terra? Aí tem Jerusalém. Jerusalém não reina sobre o Brasil. Tem gente que acredita que a prostituta é Jerusalém. A Jerusalém, ela foi chamada prostituta algumas vezes na Bíblia. Se você ler Jeremias, Ezequiel, foi chamada assim por Deus porque eles se prostituíram tanto. Por isso que foram levados cativeiros. O cativeiro assírio, o cativeiro babilônico foi por causa disso. Porque se tornaram prostitutas. Mas nem por isso, naquele momento, eram prostitutas, vão ser tratados como prostituta justamente na tribulação. Inclusive, hoje, eles não acreditam que Cristo, né, é o Filho de Deus. Eles acreditam em Cristo como um profeta. Então, eles estão esperando Cristo. Por isso que eles vão cair na lábia desse anticristo e vão pensar que ele é o cara. E vão receber ele como Jesus. Por isso. Mas nem por isso Deus chamou eles de prostituta agora. Nem por isso. Aí Deus está tratando de uma grande cidade prostituta, que vem lá de Nimrod, lá de Babel. Grande Babel, confusão. Que vem caminhando com o sistema, né, corrompendo todos os reinos. Lembra que eu falei? Reino para reino carregava o ranço. Reino para reino carregava a cultura. Reino para reino carregava seus deuses. Mudando e carregando. Lembra quando Israel... Teve uma nação que subjugou o povo de Deus e levou o profeta de Deus para ser tipo um amuleto para eles. O profeta de Deus vestiu o terafim, né, o éfode, e carregava uns patuá e aí era o santo deles. Então eles tinham essa ideia, essa mentalidade. Então as nações faziam isso. Quando elas chegavam numa cidade, que aquela cidade era forte e tinha um Deus lá, eles desconfiavam que aquela cidade era muito forte, durou muito tempo por causa daquele Deus. Eles acabavam juntando aquele Deus para a cultura deles, traziam o Deus para eles. Então eles tinham essa mania de fazer isso. Né? Essa mistura, por isso Deus falava assim, vai lá, entra na cidade e mata todo mundo, gato, cachorro, galinha, idoso, menino e criança. Aí você, por que Deus mandou matar todo mundo? Porque ele sabendo na presciência de que se o povo misturasse, iria se corromper. Aqueles que ali estão não conseguiriam aceitar. Então Deus mandava limpar tudo. Ele é carrasco? Não. Ele vai ensinando, vai mostrando até o momento que ele executa o juízo. É o que vai acontecer de novo. Então vamos lá, vamos correr um pouquinho. Aí o 19, então veja, vocês compreenderam então que nós falamos da Babilônia, da prostituta, vocês vão confirmar quando eu mostrar as imagens e alguns detalhes. Aí vocês vão confirmar que esse sistema religioso, essa prostituição, né, que acompanha a terra, ela hoje está vigente, de uma forma diferente. Mas ela vai se juntar com mais um povo e aí sim, vai se tornar a grande prostituta. A verdadeira prostituta vai formar agora, com as outras religiões que vão se fundir. Ok? Apocalipse 19. Apocalipse 19, 21, ele diz: E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Ele jogou para o final. Não estou lendo o capítulo todo, ok? E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estou jogando no final para mostrar para vocês que o que nós falamos da separação das bestas do sistema está aqui. Aí nós vamos passar para as imagens. A besta foi presa e com ela o falso profeta. Então veja que tem uma besta e tem um falso profeta. Mas nós descobrimos que esse falso profeta vai fazer milagres, prodígios e vai fazer um engano de trazer o entendimento às nações de que aquela besta que emerge do mar é a pessoa que vai trazer a libertação, é a pessoa que vai trazer a salvação. Aquela pessoa é a solução. Então ele é o falso profeta. Então quando ele fala a besta foi presa, a do mar, o anticristo, e com ela o falso profeta, a besta da terra, que diante dela, me deu uma dica, quem estava diante dela fazendo sinais? Que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, como a pessoa tem coragem de dizer que é uma? E ele ainda diz pessoas, estes dois.
As pessoas que vão morrer no cerco de Jerusalém ali, são chamados de besta, sistema da besta. Mas nós aprendemos que é o sistema besta babilônico, é o sistema corrupto. As pessoas também vão ser lançadas no lago. Mas ele dá uma ênfase nesses dois, os dois líderes. Claro que ele não vai jogar Satanás agora, daqui a pouco que ele vai jogar, só no final do milênio. Aí ele fala, esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Vivos, nem morreram. E os demais foram mortos da espada, que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu vieram comer as carnes daqueles todos que morreram, que estavam para a batalha. Aí lembrando que aqui esse é o capítulo da ceia, né? Por isso que aqui está vendo uma ceia. A ceia do Senhor é as aves comendo os cadáveres. Aí se você for, cadê o Satanás, o dragão? Aí lembra de Apocalipse 20. Prendeu o dragão, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, do capítulo 12. Satanás amarrou por 1000 anos. Então Satanás ficou amarrado por 1000 anos. A besta e o falso profeta já foi direto, inaugurou o lago de fogo. Não foi Satanás que inaugurou o lago de fogo. Ele foi para o abismo. O abismo é o meio do mundo dos mortos. Nós temos o paraíso, temos o tormento e no meio tem um abismo onde estão presos os anjos para juízo, que vão ser soltos dia, hora marcada. E Satanás foi para lá 1000 anos, até o reino acabar, para ele ser solto, para depois ir para o lago de fogo. Lembram? Final, já que se alguém não lembra, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo depois dos 1000 anos, né? Olha lá, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão. Aí vamos pular. E o diabo que enganava as nações que nasceram no milênio foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Quem quiser pode ir para o lugar deles, junto com eles. Quem não quiser aceitar Deus, vai para lá. É para lá que vão. Ser atormentado para sempre. É por isso que todos os estudos a gente chama por arrependimento. Vamos lá, vamos ter um coração contrito, para a gente não parar lá. Senão nós vamos bater todo mundo junto. Aí você vai conhecer pessoalmente, você vai lembrar de mim. Vem que outro aí falou, oi besta, muito prazer, falaram muito de você no estudo. Será que você vai... Eu estou brincando aqui, mas é sério. Só para descontrair mesmo. Você imagina, você chegando, assim como eu vou chegar, ou você, que nós temos fé e acreditamos nisso, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Ezequiel. Ô, meu irmão, falamos muito de você, cara, você é o cara. Tá. Agora você chega lá, aí vê a besta, vê o anticristo. Falaram muito de você lá, cara. Só que eu não entendi nada e eu estou aqui. É triste, a gente está brincando para descontrair, né? Mas é triste. Você veja que não é brincadeira, então o negócio é sério. Vamos lá, vamos caminhar. Estou eu na hora aqui. Vamos lá. Então veja, cidades construídas, essa cidade construída sobre 7 colinas. Eu peguei aqui a mensagem para fazer a ligação dos 7 montes que a prostituta está assentada. Aí agora aqui nesse momento do vídeo, as pessoas que vão ver o vídeo que é contra, é a hora que eles vão sair do vídeo, ou não vão gostar, ou vão falar alguma coisa. É nesse momento. E esse momento aqui é o momento que eu vou falar que aqueles 7 montes que Deus me deu é a localização onde vai se assentar a prostituta. Onde ela está assentada hoje e onde vai haver a confirmação. Até porque esse local está me dando o líder que vai fundir as religiões, onde ele vai estar à frente dela. Aí vocês vão saber já por quê. Então eu peguei da própria enciclopédia do Vaticano, da própria enciclopédia católica, né? Assim como eu fiz daquela vez, né? Para falar do Natal, né? Que eles mesmos falam umas coisas interessantes lá, mas eles não cumprem, né? Então veja, essa cidade de 7 colinas, né? Só uma cidade com mais de 2000 anos, tem sido conhecida como a cidade de 7 montes. Essa cidade é Roma. Aí está justamente, né, na católica, enciclopédia católica. Ela declara: é dentro da cidade de Roma, chamada de Cidade dos 7 Montes. Isso tem mais de 2000 anos que ela é chamada dessa forma. Isso não foi inventado agora. Tá aí, mas tem na Turquia 7 pináculos lá no trono de Satanás. Aí eu fui pesquisar, uns pináculos, não são montes, não são montanhas. Essa aqui, e o sistema está dentro dela. Não está lá.
Vamos lá. Aí ele fala e ele me dá a dica. Chamada de Cidade dos Sete Montes, que se localiza em todo o território do Vaticano. Na Enciclopédia Católica, Thomas Nelson, essa é de 1976, o título lá que você vai procurar é falando de Roma. Né? Quando fala de Roma lá, você vai localizar. Eu esqueci de colocar a página. As 7 colinas sobre as quais a cidade de Roma foi construída são Palatino, que inclusive o Vaticano está em cima de Palatino, Célio, ou Celio, eles têm a fala italiana, né? Aqui é Capitólio, mas aqui é Cambiglório, né? Não sei falar italiano, beleza? Aventino, Viminale, Quirinale e Esquilino. Então, esses são o nome dos 7 montes em que a prostituta está assentada, edificada. Aí tu acha que, quando Deus colocou ali atrás, ali, para nós, no capítulo 17, para você ter sabedoria para discernir aqui, que são os 7 montes, são também os reis, você acha que não tem nada a ver? Você acha que não tem nada a ver uma religião que saiu dos apóstolos e de repente ela se prostituiu? Porque, por exemplo, você mudou os 10 mandamentos. Ela mudou os 10 mandamentos. Se você for lá, ela movimentou os 10 mandamentos para poder camuflar o mandamento de adoração à imagem de escultura. Então ela mudou o mandamento que está escrito nas tábuas no original. Está escrito tudo aqui, está na Bíblia, ela mesma mudou. A Bíblia Católica ela faz uma alteração nos 10 mandamentos, no Êxodo capítulo 20. Então veja, e mudou N coisas e levou você a fazer N situações de adoração a outras coisas que não é Deus. E Deus fala, para não adorar nenhum tipo de imagem de escultura, nem que há no céu, mesmo se você soubesse como é que era Jesus, nem como há no céu, nem como há na terra, nem como há embaixo da terra, nem de homens e nem de animais. Que o povo adorava morcego, cobra, né, boi, vaca. Hoje no hinduísmo faz isso. Todo tipo de animal eles adoram e o homem adora o homem. Ele faz uma imagem do homem e adora o homem. Quer seja imagem física, quer seja uma gravura. É uma imagem. Deus não mandou fazer imagem nem dele. Então você vê que ela então se prostituiu, ela começou a se prostituir. E nessa prostituição, ela está caminhando. E aí, né, vestida, né, trajando como um cordeiro, mas fala como um dragão. Mas ela fala como um dragão para a gente que enxerga. Não para os outros, ela continua como um cordeiro. E aí você fala, mas eles são culpados? A liderança, com certeza. Os outros são em partes porque são negligentes, conforme diz Hebreus capítulo 5. Difícil interpretação. Por quê? Porque são negligentes para entender. Claro que naquele contexto estava falando de Melquisedeque. Mas ele está me dizendo uma coisa que na Bíblia é difícil de entender porque as pessoas não querem ler e estudar. Aqui é a mesma coisa, por isso que ele disse, para ter sabedoria. Aí para entender. Então, veja, então aqui algumas pessoas vão abandonar o vídeo. Porque eu já vi gente chamar que é doido, como é que pode falar que os 7 montes, o Vaticano, que está assentado nos 7 montes são reis. Gente, então vou ficar com o que nós estamos vendo aqui. Se alguém tiver dúvida e quiser achar que ou entender de uma forma diferente, a gente pode conversar também. Assim eu queria que um deles viesse conversar comigo. Pode ser que aconteça, né? Agora. Então vamos lá. Aí você vai ver, ó. Antes de mostrar os reis lá, eu quero mostrar uma ideia para vocês. Porque eu estou falando de uma prostituta, aí vocês estão com um em mente, só um em mente, né? Estão só com catolicismo romano. Vou tentar evitar falar poucos nomes, tá? Então, catolicismo romano. Aí, então, o que acontece? Vocês estão em mente só eles, mas vocês têm que entender que existe uma batalha espiritual. Lá na divisão da promessa de Isaac e Ismael, lá já começou a guerra, né? A batalha da semente. Então, veja, essa batalha aqui, ela tem as 3 principais religiões do mundo, que são religiões abraâmicas. É claro que se você colocar o hinduísmo aqui, né, o shintoísmo, essas coisas aí, são religiões grandes no mundo também. Mas veja que as principais, que inclusive vão estar à frente da negociação, da unificação, são essas. Então você vê que aqui, das 12 tribos de Jacó, saíram o quê? Os judeus, né, o judaísmo e o cristianismo. E a linhagem de Ismael, da egípcia, filha da egípcia, saiu o quê? Os árabes, né? Aí saiu o quê? O Maomé, onde se adora Maomé, Alá e outros deuses, mas eles têm Abraão como um dos principais da fé deles, como pai.
Porque eles entendem que a herança é deles, que Ismael nasceu primeiro. O primogênito é Ismael, não é Isaac. Mas se você voltar capítulo 12, capítulo 17, vai andando no Gênesis, você vai ver que Deus deu a dica quem era o filho da promessa. Que não viria só de Abraão, viria de Sara também. E Ismael veio de uma egípcia, de Agar. Veio de Abraão, mas veio de Agar. A promessa não está só em Abraão. Ele falou para Sara que ela se tornaria mãe de multidões de nação. Aí você tem que pegar essa dica. Eles não pegaram. Então eles creem, e a briga das religiões, a briga por Jerusalém até hoje é por causa disso. Jerusalém é nossa. Não, Jerusalém é minha. Não, Jerusalém é nossa. Lembra que Jerusalém é briga. Por isso que vamos cercar Jerusalém para tomar ela. De novo, no final dos tempos. A guerra cercando Jerusalém. Jesus vai vir sobre o Monte das Oliveiras, por quê? Porque o cerco vai estar em Jerusalém, para tomar Jerusalém. Aí vem, então as religiões principais do mundo estão aqui. Aí aqui, ó, vai ser inaugurado agora. Ficou marcado para inaugurar no final do ano passado, deu um problema lá, não consegui inaugurar. Também não achei a data da inauguração desse ano. Que é o quê? O templo, a unificação das religiões mundiais. Aqui você tem uma mesquita, você tem uma igreja, né, e você tem uma sinagoga. Então as 3 religiões principais do mundo estão aí. Então veja que eles estão fazendo o quê? Juntando as religiões. Ah, é paz. Ah, tá tranquilo, é o mesmo Deus. Não, eles estão trazendo um sincretismo. Um sincretismo religioso que não tem firmeza, como barro e ferro. Assim como você vai ter uma luta bélica militar, que não tem, as alianças não têm firmeza, essa firmeza aqui também não tem. Tanto é que acabamos de ler, que no final, o próprio Satanás e o próprio Anticristo vai ir por cima desse sistema. Ele fala, eu sou Deus. Para que eu quero isso aí? Eu sou Deus. Até ele vai subjugar o sistema dele. Então veja que essas religiões estão montando bilhões, trilhões para montar as religiões. Enquanto não inaugura isso aí, eles estão indo, eles estão caminhando. Antes disso, ó, até coloquei aqui, ó, hoje foi assinado, só que eu não consegui entrar à tarde para ver para mim ver a fotografia lá da assinatura, né? Não entrei, eu esqueci, deixei para o final da tarde e não consegui pegar, porque esse aqui eu peguei anteontem. Então veja, hoje foi assinado um acordo sobre inteligências artificiais das religiões abraâmicas, dessas que vão para cá, ó, que vão aqui, ó. Eles hoje assinaram um acordo de inteligência artificial. Ué, como assim? O que a religião tem a ver com inteligência artificial? Lembra da besta, do holograma? Mas o papo aqui é o quê? O papo aqui é o seguinte, é porque nós temos que ver a seriedade da inteligência artificial na questão da mistura homem-máquina. Essa discussão que estava sendo levada. Tipo, eu posso usar algo mecânico, né, robótico? Como é que está essa questão da mistura? A igreja, como é que a igreja vê isso? A igreja aceita? Como é que é? A igreja não está mais refutando. A igreja, como é que é? Nós agora estamos começando aquele dia, espermatozoide sintético. A inteligência artificial consegue fazer todo o mapeamento do DNA e montagem, blá, blá, blá. E a igreja? Não tem problema não. Nós estamos aqui juntos para resolver a paz, para trazer a união dos povos. Aí depois eu vou ler amanhã o que ficou fechado. Mas hoje eles estavam assinando os detalhes. Aí eu coloquei uma inteligência artificial segurando o mundo, por quê? Porque essa inteligência artificial vai ser parte do sistema deles para governar o mundo. Está na cara. Então hoje, se quem quiser procurar, dia 10 de janeiro, as religiões abraâmicas. Se você entrar no site do Vaticano, é fácil, está lá. Só colocar Vaticano, www.vaticano, alguma coisa assim, você consegue. Não tem como você não bater lá não. Então veja, em setembro agora passado, enquanto eles não inauguraram aquelas parafernália deles lá, né, das 3 religiões mundiais, eles se reuniram, as religiões mundiais se reuniram para poder então ver a questão de união e liderança do mundo. O importante é a paz, o importante é a união dos povos. Parece bom, é o Cordeiro, parece bom, mas a religião que vai estar fora daí, qual é? É a nossa, é o nosso Deus que vai estar fora daí. Você sabe por quê? A Bíblia diz que nosso Deus não dá a glória dele para outrem. Eu vou até ler esse texto de Isaías lá no final. Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele não aceita compactuar com outro Deus. E essas religiões aqui, cada um tem um Deus.
Olha o tanto de Deus que vai ter aí. Então, gente, e é engraçado, 14 e 15 de setembro, alguém lembra essa data? 14 e 15 de setembro, nós estudamos a questão quando falamos do nascimento de Jesus. Lembra? Eles se reúnem mais ou menos nessas datas. Por que será? Será que eles sabem de alguma coisa? Não, sabe não. Aí veja, vamos lá. E aqui essa, a COP27, que foi em novembro, que inclusive o nosso presidente atual foi, porque o nosso presidente anterior não compactuava, não aceitou, disse que não ia. Mas esse que ia assumir, pegou e falou, eu vou, porque eu sou presidente já, né, que já era em novembro, e foi. Inclusive a bandeira do Brasil também, que não era para estar aí, porque o nosso ex não aceitava, ela também aqui, ó. Bandeira do Brasil. Só não achei ele aqui. Eu vi ele discursou, mas não quis botar só a foto dele, não. Ele discursou, mas não está nessa foto aqui. Mas ele estava lá, no Egito. Aí lembra que eu falei que aqui estava sendo programado, alguém já viu falar, que acho que eu falei aqui um dia do estudo aqui. Aqui foi programado juntamente com o pessoal do clima, lá era religião, aqui é clima, ok? Aqui é os presidentes, aqui é clima, mundial. Então vai haver uma ordem mundial, a questão do clima, de como nós podemos fazer para salvar a Terra, para salvar o planeta. Em vez de salvar as pessoas que estão passando fome, não, como nós vamos fazer para salvar o planeta? Primeiro cuida das pessoas. Não. Nós temos que cuidar de árvore, de meio ambiente, de floresta, mas não. Por que não faz essa reunião para tirar a fome do mundo? Não, porque a fome é onde você manipula. Aí o que acontece? Aqui tinha um grupo, né, de ambientalistas que eu já falei que foram para o Monte Sinai, que queria que esse grupo de presidentes todos fossem para o Monte Sinai para poder receber as tábuas da lei do clima. Só que deu problema, porque aqui nós temos aqui o Xing Ling está aqui, Macron, altos presidentes dos países aí, tá tudo aí, Biden. Aí o que acontece? Nós vamos ter esse pessoal caminhar para o deserto, mata todo mundo e aí? Não tinha logística. Aí eles resolveram não ir. O grupo ficou com raiva, mas foi. O grupo foi para o Monte Sinai. O grupo foi para o Monte Sinai e executou todo o ritual de subir no Monte Sinai, apresentar as tábuas dos 10 mandamentos ambientais e quebrou as tábuas. Pá! E aí jogou a culpa neles, dizendo assim, agora nós quebramos as tábuas, assim como Moisés quebrou as tábuas da lei por causa do bezerro, nós agora quebramos as tábuas. Cabe a vocês agora chamar o mundo, reconstruir as tábuas e apresentar ao mundo. A lei agora é essa. Imitação barata de novo. Imitando Moisés. Vai acontecer? Vai. Claro que vai. Está andando, não para. Aí, né? E aqui essa questão do nosso país se envolveu porque nós temos uma floresta maior do mundo aqui, né? Estamos dentro das maiores, então o que acontece? A questão da moeda carbono, inclusive já vai receber agora 600 milhões. Já estava na conta já, para liberar o Brasil recebendo. Por quê? O fechamento da questão aqui é o seguinte, cada país que contribui tem uma porçãozinha, vai poder, né, extrair alguma coisa, mexer em alguma coisa. Eles estão pensando em quê? Claro, na extração da Amazônia. Todo mundo quer o Brasil. Por isso que o anterior não estava. Mas esse foi o primeiro, inclusive nem tinha assinado ainda, né? A diplomação já estava lá discursando, deixaram ele discursar. Gente, tá... o negócio anda, né? E aí, então, essa lei que vai sair daí, uma delas é aquilo que eu falei. É uma lei que vai tirar um dia, que possivelmente é o dia de domingo, onde toda a terra vai parar. Para adorar a terra. O sol. Pachamama. E quando você olha para o sol, todo mundo parar a terra e ficar olhando para o sol e achando lindo e maravilhoso a natureza. Você está adorando o sol e adorando a Pachamama, que é a terra. Então, gente, está acontecendo. Aí, mas por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente está com o olho somente na prostituta que vocês pensaram no primeiro momento hoje. Mas ela vai ser a liderança. Mas todos esse pessoal, tanto aquele sistema político lá dos presidentes, esse dos presidentes que está envolvendo a besta do mar, como aquele outro grupo que está envolvendo a besta que é médio da terra. Você está vendo que eles estão se fundindo? Daqui sai um líder e de lá sai outro líder. E vão se fundir.
E agora, foi o final do ano. Mas até isso aqui já tinha caminhado uns dias atrás. Sim, mas nunca foi como foi agora. Inclusive com esse negócio de tábua, quebrar a tábua da lei. Como assim? Criar a lei ambiental mundial. Um dia de feriado mundial, todo mundo tem que parar, ninguém sai de casa. Não que se traga poluição. Você vai ser monitorado, vigiado. Ao invés de fazer o carro elétrico, vai fazer tudo parar. Aproveitando não parar, é. Mas por quê? É o controle, né? É o sistema de controle. Aí eu te controlo, né? Desse tipo. Aí outra coisa também, para juntar com a parafernália, para ficar pior um pouco, para a gente, né? Que a gente leu no primeiro estudo lá, Apocalipse 16, para juntar também, a NASA reuniu, só que isso aqui foi no finalzinho do ano, não foi no ano passado, foi no retrasado, foi no finalzinho do ano 2021. A NASA, então, reuniu 24 teólogos, pastores, padres, pessoas para o quê? Para analisar, cada um em suas religiões, como o povo iria receber os extraterrestres. Como irmãos, como é que nós iríamos tratar eles, como que a igreja receberia, se iria destruir todo o sistema religioso ou não, porque as pessoas deixariam de acreditar num Deus se olhasse para o extraterrestre. Eu vou te preparar para você não assustar. Então esses pastores aí, esses sacerdotes vão preparar as suas instituições para o recebimento dos irmãos das estrelas. Como inclusive o Papa falou. Se entrar no site do Vaticano, você coloca lá, Alien, aí você vai ver o Papa discursando sobre os aliens. Porque os nossos irmãos das estrelas, como que nós vamos evangelizar os nossos irmãos das estrelas? Será que eles já são evangelizados? Mas são demônios, né? São demônios. Como é que a gente vai evangelizar demônios? A prostituta está querendo te ensinar. Meu Deus. O sistema prostituto está querendo mudar a cabeça de todo mundo. E vai mudar. Muitos. O nosso, tenho certeza que não. Você vai? Então, nós estamos estudando para justamente, se você vê para cair numa armadilha dessa, não caia. Eu tô com medo de tudo. Não caia, porque o sistema é isso, nós temos que tomar cuidado. Ele gosta de extraterrestre. Porque você lembra que nós lemos Apocalipse 16 aquele dia? Lembra? Acho que foi no primeiro estudo. 16, 13. Aqui, ó. Da boca do dragão, da boca da besta. Ó. Satanás, besta do mar, falso profeta, besta da terra, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Lembra que eu coloquei a rãzinha e o extraterrestre, a rã, que parece rã? Porque rã, para João, coitado, que está aí nessa época, ele nunca ouviu falar de extraterrestre, sabia o que era aquilo, ele viu aquela cara lá e parecia rã. Mas nem dá de cara com rã aqui na tarde que eu tenho medo. Mas é isso aqui, a rã é isso aqui, ó. Aí a rã é isso aqui, ó. A rã é isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Meu Jesus, que coisa louca. É porque esse aqui ainda tá feio. Tem uns que parecem um sapinho mesmo, magia. Então quer dizer, é para você acostumar, mas a Bíblia está me dizendo que são espíritos de demônio. Por isso a agenda Alien 2030. 2030 tem uma agenda Alien, onde eles vão apresentar os extraterrestres da Terra. Mas aí eles vão vir tudo bonzinho, né? É isso que é a questão. Aqui a Bíblia está me dizendo que eles vão de encontro ao rei da terra para convocar os reis, as nações, de encontro à batalha do Armagedon contra Cristo. O que vão pregar? Que Cristo é que vai vir matar. Que Cristo não vem salvar ninguém. Então eles vão iludir os que não são de Cristo para vir para a batalha. Então eles são espíritos de demônio, mas tem lábia. Lembra de Satanás que derrubou quase a metade do céu? Porque ele tinha lábia. O que ele falou? Nada, esse Deusinho aí é fulé demais. Isso aqui, ficar à toa aqui, esse servicinho aqui, vamos governar tudo, vamos mudar a história. Chamou os anjos para cair dessa parte. Essa mesma lábia do céu é a mesma lábia ao longo da história. Todo mundo querendo ser Deus. Todo mundo querendo levantar a Torre de Babel. Todo mundo querendo chegar ao céu. Todo mundo querendo morrer mais. Quer viver eternamente. Quer ser mais inteligente que todo mundo. Estão querendo ser Deus. O homem está querendo ser Deus. Então veja que a corrupção, o engano está vindo. Não vai enganar ninguém aqui, eu acredito que não. Mas tem gente que é doido. É igual eu estou te falando. É doido. Aí tem gente que vai falar, é doido. Eu recebi uma mensagem, é maluco. Infelizmente,
Infelizmente nós vamos orar por ele. Obrigado pelo maluco. A palavra de Deus diz que para os outros, para os ímpios, para os incrédulos, a palavra de Deus é loucura. Então deu certinho. Então nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Porque nós somos tudo doido. Mas uns doidos que vai para a eternidade com Cristo. Do que um doido que vai para o lago de fogo pegar na mão da besta do falso profeta. Eu não troco. Então veja o que está acontecendo. Vamos lá, estamos acabando, é só imagem. Nós temos então um telescópio, esse aqui está no Vaticano mesmo, tem um lá no Arizona, nos Estados Unidos. Esse observatório aqui, ele inclusive mudou, o novo site do observatório. Se você entrar no Vaticano, você consegue ver as estrelas, algumas coisas por esse observatório. Por que eles ficam olhando estrelas? Por quê? Porque o Vaticano mostra a união da ciência e da fé. Parece bom, parece legal, mas não para o objetivo que eles querem levar. Então a gente está misturando ciência com fé. Então quando o James Webb diz que existe um mundo lá fora, cheio de gente, aí todo mundo vai fazer o quê? Existe outra terra. E agora? Quem mentiu? Foi Deus que mentiu? Ou quem mentiu? Quem está mentindo a ciência? Tem gente que tem a ciência como Deus. Tem até uma... Se você entrar no Google, tem mesmo. Sintologia, sei lá, sintologia. Eu não sei o nome dela, mas se você colocar ciência como religião, tem milhões de seguidores. Tem até templo. É interessante, tem templo. Tem templo. Aí então, veja, um telescópio para uma igreja. Aí, se você pegar o Papa também, a fala dele um tempo atrás, não lembro a época, talvez está no registro do site lá ainda, do Vaticano. Ele diz que, uma fala dele meio assim, meio subliminar, mas soltou bem claro a questão de Órion, que os telescópios do Vaticano ficam muito apontados para Órion em determinados momentos do dia, que eles acreditam da volta de Jesus. Então eles ficam apontando, dizendo que Jesus vem de Órion, que Jesus vem das estrelas. Aí ao mesmo tempo ele está te enganando, dizendo que Jesus é um extraterrestre. Aí você fica na dúvida. E se um dia ele pegar e apontar lá e botar no site ao vivo para todo mundo ver, que o Vaticano ele tem aquele canal ao vivo, aí ele coloca lá e fala, Jesus está vindo. Nós identificamos ele vindo de Órion. Quem vai acreditar? Quem não está estudando vai acreditar. Engraçado que sempre o povo dizia que a ciência era o que separava, era o que provava que que não existia Deus, não existia essas coisas, agora estão querendo juntar. É porque vai fundir tudo. Você tem que acreditar em tudo. Todos os caminhos levam a Deus. Beleza, eu acredito também que todos os caminhos levam a Deus. Só que para juízo, todo mundo vai aparecer diante de Deus. Só que na hora que chegar diante dele, uns para condenação e outros para salvação. Todos os caminhos levam a Deus. Aqui no Vaticano, por exemplo, tem uma fechadura, gente. Eu peguei do Google, né, mas é legal, é o que eu não achei uma imagem na posição correta que eu queria ver. Nessa posição. Aqui nós temos uma fechadura e temos uma chave. Para abrir o quê? Aqui é uma porta. Aí quem é os mais antigos do catolicismo, a minha mãe acho que sabe disso, diz que todo ano, tinha uma época que os papas abriam portas, né? Talvez eu corte isso do vídeo, né? Teve um momento da história que os papas, quando eles assumiam, eles iam ter que abrir uma porta. Aí tinham 7 portas para serem abertas. Aí ninguém sabia o que estava atrás da última porta. Aí ficava esse mistério. Então essa história percorreu a igreja muito tempo, né? Até o João Paulo II, que acho que é o terceiro antes desse, mas morreu mais um agora, então acho que é o quarto. Quarto ou terceiro. João Paulo II. Aí ele abriu a última porta, e ficou uma última porta, na verdade, onde só seria aberto no fim dos tempos. Para mostrar o que, não sei, para saber o que, não sei. Ninguém tem nada que fala sobre isso, só fala dessa porta. Aí você fica, o que escondem? Não sei. Não é o foco do estudo, mas quando você olha para a figura, a formação do Vaticano aqui, ela é uma cruz, tá vendo que ela é uma cruz? E faz a cabeça de uma chave. Por que você fala que é uma chave? Porque aqui você tem um formato de uma fechadura. Aqui você tem a praça. Lembra de Nióde que eu falei do obelisco? Obelisco no meio. O obelisco ele é babilônico e egípcio, né? E veio de lá de trás. A questão do órgão de Nióde, que é pregado por uma situação aí também, que deixa para lá.
E nós temos o Sol. Ao Sol. Nimrod deu Sol. É um Sol. E nós temos uma fechadura. Para abrir uma porta. Que era essa porta? Que porta? Ah, entendeu o negócio desse? Então, gente, é cheio de mistério. Então, veja que é muita coisa oculto, muita coisa subliminar, muita coisa escondida que vai vir à tona nesses últimos dias. Então, nós temos que estar bem firme na nossa fé. Acreditar, crer, entender e não vacilar. Vigiar. Por exemplo, aqui, por exemplo, você está no Vaticano, está num auditório onde é serpente. Aí você está no auditório onde é uma serpente. Como assim, gente? Qual igreja vai colocar uma cobra? Aí aqui o Papa está no púlpito ali, né? Olhando para lá. Aí você olha de lá do fundo para frente, olha lá. Aos olhos, as presas. Misericórdia. Ó, gente, é uma serpente. Como você coloca uma serpente na igreja? Gente, é subliminar. Nós estamos vendo. Os católicos não vêem, não. Você falar para ele, se você falar para ele de novo, maluco. É. Vai falar de novo de novo. É louco mesmo. Entendeu? Aí vamos lá. Aí você vem, continuando. Ali é dentro, aqui é fora. Fora a cabeça da serpente. Olha o auditório de fora. Olha o olho, olha as narinas. Olha a serpente. Por lado de fora é a cabeça da serpente. Gente, quem faz um negócio desse tem intenção de quê, gente? Chamar o diabo. Uma igreja fazer um auditório serpente. Aí aqui de novo é a visão, né, de frente do púlpito lá sem ninguém. Não é uma serpente, não. Vocês podem entrar no site lá e ver. No próprio Vaticano, não precisa nem ir no Google, não. Vocês não estou confiando, não. Isso é montagem, então entra lá, Vaticano, e vai lá e coloca as igrejas ou auditório, né? Vê os interiores, você vê o interior também, você passeia dentro do Vaticano. Eles têm ele tem uma câmera lá que você passeia dentro, se você quiser. Ao vivo. Tem ao vivo. Você tem internet boa ao vivo, você pode estar passeando lá dentro. Hoje está bom, hoje está fácil. E isso aqui? O que eles falam que é isso aí, essa escultura de bronze? Aonde eles fazem muitas reuniões aqui. O que parece para vocês isso? Você sabe o que eles falam que é isso? Você sabe o nome disso aí? Isso aí ele está dizendo que é a ressurreição de Jesus Cristo, saindo do mundo dos mortos. Que ele rompeu o mundo dos mortos como uma explosão nuclear. Pá! Está na enciclopédia deles. Isso aí ele está dizendo, eu só esqueci o nome que eles dão. Então o nome, eu não me recordo agora, devia ter colocado o nome dele aqui. Então o nome, mas o cerne é isso aqui. Cristo saindo, ressurgindo do mundo dos mortos. Como uma explosão, o cara ainda coloca como uma explosão nuclear. Aí você olha, se você vê de perto, eu não consegui nem uma imagem próxima da face dele. E para mim é um bicho puro. Olha os corpos aqui, os mortos. Aí ele rompeu a barreira. Nossa, é enorme. É grande, acho que é 8 metros de altura e tem 3 metros para baixo. Aí você olha, aí começa a prestar atenção nas roupas, tá? As roupas. Aí prestando atenção na roupa. As cores. Aí você tem o sol. Por que eu faço um troço e coloco ele como um sol, a adoração ao sol, fazendo alusão ao sol? Porque no dia que fundiu a religião, lá no 300 e uns quebrados, 350, por Constantino, lembra que ele fundiu as religiões e ele trouxe a questão do mitraísmo, que era dos romanos, e a questão do Nirode para dentro da religião. Ele juntou as religiões. Então aí ela carregou um pedaço disso aí. Gente, é tanta coisa que tem dentro, é porque não dá tempo de a gente mostrar. Muita coisa. Depois vocês entram e procuram as coisas que tem dentro. É muita coisa mesmo, é horrível mesmo. Então veja que está parecendo um cordeiro. Mas não é um cordeiro. Aí vem aqui o incenso. O incenso levítico, para nós, quando Deus falou a questão do incenso, que o sumo sacerdote ali fazia sobre a arca, né? A questão do sacrifício, aquele incenso, no futuro, representa as nossas orações. Você quer confirmar isso só em Apocalipse, quando fala que o anjo veio na terra e subiu aos céus com um incensário, cheio da oração dos santos para Deus. Quer dizer que o anjo tem que vir aqui pegar a tua oração e levar para Deus? Não, é uma figura dizendo o seguinte, que no passado, o incenso, o cheiro, o aroma suave, representa agradável a Deus, representava
o serviço sendo executado, a obra sendo executada, aí chegava às narinas de Deus. Que bom, vocês fizeram o trabalho, a obra foi cumprida. Para nós hoje, Cristo veio, cumpriu toda a cerimonial, não precisamos mais de cerimonial, não precisamos mais de incensário. Aí hoje eu falo, Pai querido, tal, em nome do teu Filho amado Jesus, é como se o incenso estivesse lá nas narinas de Deus. Ó. Mas o incenso está lá, eu preciso de incenso? Não, as minhas orações é cheiro suave que vão chegar nas narinas de Deus, nos ouvidos de Deus. Eu não preciso de incensário. Eles carregam incensário. O que aconteceu? As religiões que saíram a partir daí, todas têm incenso. Todas queimam incenso. Isso é bíblico? Não. Está na Bíblia, em Levítico. Mas leia a Bíblia do começo ao final que você vai ver na Nova Aliança a lei cerimonial, Colossenses 2, de 13 a 17, diz que ela foi abolida, foi cravada na cruz. Aí ele continua. Então, se ele continua, ele está cumprindo algo certo? Não. Ele carregou esse ritual por algum objetivo. Aí tem as coisas, o caçal de ouro. Vamos lá. Gente, não é só ela, tá? Todas as religiões que nós vimos lá atrás vão se fundir. Todos têm a culpa. Mas essa aí vai ser a liderança. A prostituição que caminha até hoje. Vai vir dele. Por isso você já viu que toda vez que um presidente assume o cargo, em determinado momento ele vai se apresentar ao Papa? Vocês já observaram isso? Já. Os reis da terra? Até a rainha Elizabeth, todo mundo vai lá tomar a bênção do Papa. Tem ele como um líder religioso da terra. Mas, tipo, se alguém não souber que hoje em dia não pode mais ir orar com incenso, ela pecou. Mas essa pessoa não sabe por quê. Por exemplo, tanta informação que nós temos hoje. Aí você é uma pessoa que se converteu ao cristianismo hoje, vamos dizer, né? Você acabou ou não, então você está envolvido aqui. Aí você está vendo ele te ensinar alguma coisa, mas não quer saber o que significa aquilo. As pessoas só olham. Por que o Papa queima incenso? Aí ninguém pergunta. Cara, eu vou olhar e procurar. Para que é aquilo mesmo? Ah, aquilo é porque é a oração. Aí ele não lê Bíblia, ele não vai saber ligar. Mas a obrigação é da pessoa buscar, entender, estudar e saber o que é. Aí quando ele é ignorante porque ele não estuda, ele é culpado. Porque se você não tivesse a oportunidade, fosse um índiozinho lá no meio do mato, não tivesse nada, e alguém tivesse ensinado que queimar incenso era para Deus, ninguém te explicou, você não tem internet, não tem celular, não tem professor, não tem Bíblia, com certeza você não vai ser culpado, igual é nós que estamos aqui na cidade. As oportunidades fazem a diferença. Hoje nós temos. Então vamos lá, terminar. Então veja, olha as roupas. Teve o funeral, né, do Bento XVI. É 16? As cores, né? É bem 16 mesmo, né? Então veja, as cores são relatadas como cores que envolvem realeza, envolvem vestimenta sacerdotal. Né? Temos Apocalipse 18, 4. Então veja que as vestimentas, as cores são todas, né, relatadas na Bíblia. E essa é nova, essa aqui foi no funeral dele, agora foi 3 dias atrás, eu acho. Ó, então vamos lá, Apocalipse 18, estamos terminando, só falta mais um slide, só uma figura. Na verdade, uma leiturazinha. Apocalipse 18, 4. Porque eu tinha que finalizar isso aqui hoje para a gente não passar um pedaço para outro dia. 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Ele vem na Bíblia o tempo todo. Sai dela, povo meu. Babilônia, sistema religioso corrupto que corrompeu o sistema, a adoração a Deus. Aí aqui nesse capítulo 18 está falando a queda da prostituta, a queda da Babilônia. Então aqui a Babilônia vai cair. Sai dela, povo meu. Sai dela. E Deus está falando isso para a gente. Sai dela, povo meu. Mas nós não somos dessa religião. Mas o sistema dela é tão poderoso que envolve todo mundo. Em algum momento vai nos afetar. É justamente nessas uniões, nessas alianças que estão sendo feitas, que você pensa que não vai chegar até você e vai. Quando falar assim, você vai ter que adorar um dia e se inclinar diante de uma estátua ou de uma imagem. Um dia, por exemplo, de domingo ou pode ser numa segunda. É obrigado. Já te afetou. Porque se você se inclinar e adorar, já te afetou. Entendeu? Hoje, parece que não tem problema.
né? Tá longe da gente, né? Tá para lá, parece que tá longe. Não tá não. Conclusão, devemos ter cuidado com esse ecumenismo, essa montagem. Ecumenismo é você reunir tudo, aceitar tudo, querer tudo pro bem, mas no final não fica nada bem. É meio esquisito, mas é assim mesmo. Devemos ter cuidado com esse ecumenismo proposto pela nova maneira que o mundo demonstra fé. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Isaías 42:8. Isaías 42:8. Eu sou Deus. Ele cita até aqui, é interessante aqui, ó. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Está jogando a promessa até para o futuro. Para abrir os olhos aos cegos, olha o que Jesus faz. Lembra que a promessa para Jesus? Para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere e os que jazem em trevas. Quem fez isso? Jesus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aí, entenda-se imagem de escultura qualquer tipo de adoração. Mesmo os crentes adorando qualquer outra coisa. Eu já falei aqui. Tudo que toma a frente de Deus na tua vida é teu ídolo. Ok? Então veja. Então eu quero dizer, portanto, que por mais belas que sejam as atitudes, faço as minhas palavras de Reis 4:40. Belas as atitudes da Babilônia. Parece belas as atitudes da prostituta. Tem filantropia, ajuda os pobres, socorre os caídos. Deus não quer um pedaço, Deus quer tudo. Ele não aceita divisão. Então veja, o que está dizendo em 2 Reis 4:40? Ali quando Eliseu está com os profetas ali, tem um momento que ele chega no local, está na hora da comida ali, estou parafraseando, depois quem quiser ir lá rapidamente. Aí ali ele pega o homem, o pajem, né, aquele que anda do colado nele, o homem de Deus tem sempre alguém para acompanhar ele, que ajuda. Aí ele sai e manda ele colocar a panela no fogo para fazer a comida ali para os profetas que estavam com Eliseu. Aí ele, inexperiente, preste atenção, vamos trazer isso para o lado espiritual, não somente para o literal que eu estou falando, pense no espiritual também. Aí esse homem de Deus tem alguém auxiliando ele, mas não tinha a envoltura, o conhecimento que Eliseu tinha. Eliseu é o cara, profeta. Aí ele então sai para pegar algumas ervas para colocar na sopa. E ele então, não conhecendo 100%, pega então uma erva ali, que inclusive se você for no original colossíntidas, tem umas versões que se fala que é colossíntidas, que é algo que brilha, é uma folhagemzinha, rasteirazinha, que eles comiam lá. Só que ela tinha uma pequena diferença da original. Uma era brava e a outra não. Parecia a verdadeira. Tome para o lado espiritual. Parecia a verdadeira. Aí o rapaz, o profeta, o assessor do profeta, não tendo todo o conhecimento, pegou a folhagem pensando que era a verdadeira. Porque parecia. Ela até florescia, ela era meio que florescente. A falsa. Mas ele não identificou e botou na panela. Na sopa. E quando ele começa a fazer a sopa e começa a servir, os primeiros profetas que vão abocanhar, grita, tem veneno na panela. Tem morte na panela. Tem morte na panela. O que acontece? Traz agora para os nossos dias. Parece o verdadeiro. Parece de verdade. Até brilha. Mais do que de verdade. Bonita aos olhos. É boa. Botou, mas na verdade é morte. Tem veneno na panela. Ou seja, o alimento que nós estamos comendo hoje, nós temos que analisar. É veneno? É verdadeiro ou é falso? Se for falso, é veneno na panela. Vai matar. Aí identificaram que tinha veneno na panela. O que fizeram? Continuaram com o veneno na panela? Não. Eliseu pediu farinha, jogou dentro da panela e misturou. Pode comer. Tirou o veneno. Então ali mostra o quê? Uma recuperação quando a pessoa está no erro e identifica que está no erro, saia do erro. Não permaneça no erro, porque senão vai morrer.
Então esse verso, esse interessante, essa passagem de veneno na panela, é para nós identificarmos o que nós estamos comendo. Nós temos que comer Bíblia. Comer Bíblia. Bíblia. Porque nós, assim como o alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual. Bíblia. Palavra de Deus. Ok? Dúvida? Alguém tem dúvida de alguma coisa? Das bestas, vamos encerrar só nelas agora, só quando falarmos do Apocalipse. Ficou alguns detalhezinhos que dá para a gente conversar um pouquinho quando nós passarmos por elas de novo. Não vai ser tão maçante. Eu espero que na época que passarmos por aqui, vocês tenham em mente pelo menos uma boa parte. É só vocês de vez em quando dar uma lidinha. Quem não tem paciência para ler, coloca o fonezinho, escute a passagem bíblica quando está lavando a louça, quando está limpando a casa, quando está andando em qualquer lugar. Tira aí uma horinha, bota um fone de ouvido e escuta a palavra de Deus. Escolhe um capítulo, escolhe o Apocalipse. Vou escutar o Apocalipse da besta, o 12. Vou escutar lá o Gênesis. Você pensa que não está entendendo nada, mas está absorvendo. Você pensa que não. Mas está. Experiência própria. Você pode ver que de vez em quando você me topa, quando está pro lado de casa, eu estou com um fonezinho no ouvido. Mesmo eu estou conversando aqui, eu posso perder alguns detalhes. Mas eu estou absorvendo algumas coisas. Aí depois você volta de novo. Você volta de novo. Pronto, você vai pegando. Ok? Então vamos colocar de pé, então vamos encerrar.